Olá, querida aluna do EJA, seja muito bem-vindo à nossa videoaula e nessa videoaula corrigiremos especificamente o quarto bloco de atividades do oitavo ano, ok? Então vamos lá para a atividade 1, vou colocar a primeira imagem para vocês. Muito bem, essa imagem é um texto que tem como título Fantasmas Chateados. É um texto bem legal e após a leitura desse texto a gente tem algumas perguntas. Esse texto de Rogério Borges, no final apresenta o nome dele. Algumas perguntas de interpretação de texto. Então, para respondê-las é necessário que você leia o texto. Eu não vou ler o texto aqui no vídeo com vocês. Então, isso vai demandar muito tempo e vocês, eu creio que vocês já leram ou estão com eles em mãos. Então, vamos direto para as perguntas, ok? São basicamente são 6 perguntas de interpretação de texto e a gente vai tentar chegar à resposta, à conclusão, à reflexão. Lógico que por ser interpretação de texto sempre dá uma diferença, mas vamos discutir um pouquinho mais, ok? Na pergunta 1, na sua opinião, por que Camila não consegue acreditar que havia fantasmas no quarto? Então, Camila é um personagem aqui desse texto, e se você analisar ela na primeira linha, ela não acredita que tem fantasmas lá. Ela não acredita, tanto que ela sobe até esse quarto, né? Fala que ela sobe as escadas porque ela estava curiosa para saber de onde vinha aquele barulho, mas não fala que ela sabia que eram fantasmas. Bem, a gente pensa por que ela não conseguia acreditar que havia fantasmas no quarto. Bem, talvez pelo simples fato que talvez ela pensasse que fantasmas não existissem e seria a última opção. Ok, algumas pessoas podem acreditar que fantasmas existem, outras podem acreditar que não. Bem, não tem como saber, não é um fato comprovado. Camila, ela não conseguia acreditar e ela teve que ver para crer. Por isso que ela sobe as escadas. Bem, e é isso que faz a história acontecer. Se ela ouvisse o barulho e soubesse que era fantasmas e não finasse nada, não teria história. Mas para ela duvidar e ir até lá, faz que a história aconteça. Ok? Pergunta número 2. Por que razão os fantasmas estavam tristes? Então, ao você ler, você vai perceber que os fantasmas estavam muito tristes. E eles não somente estavam tristes, mas eles estavam, fazendo aqui um barulho que é colocado com a letra U aqui. Né, que parece eles estão assustando, mas na verdade é quase que um choro, um lamento. E eles estão tristes porque eles não conseguem mais assustar ninguém. Então isso está muito explícito no diálogo deles, que está em discurso indireto com travessão. Então você conseguirá visualizar isso muito bem nas falas desses personagens que não apresentam nomes. São dois fantasmas conversando. Nessas falas, eles colocam lá que toda a sociedade está com roupas dark, ouvem rock, horror, novela de vampiro, né, já tem, então eles não assustam mais ninguém, então eles perderam o propósito deles como fantasmas, eles se sentem, né, tristes porque eles não conseguem fazer aquilo que eles foram criados para fazer, que é assustar as pessoas dentro dessa história. Ok? Então eles estão tristes porque eles não conseguem assustar mais ninguém, e você pode colocar todas essas informações juntamente com trechos do texto, não há problema nenhum, tá bom? Como é um exercício de localização de texto, interpretação, não há problema você responder com próprias palavras do texto, ok? Pergunta número 3. Para eles, o que indicava que as pessoas já não tinham mais medo de fantasmas? É o que eu acabei falando aqui com vocês na pergunta anterior. Eles entendem que as pessoas não têm mais medo devido a toda essa cultura, né? Os penteados punks, pinturas na cara, roupas dark. Então, eles veem que a sociedade já gosta dessa temática de terror, essa temática de assombração, então já não é mais algo que possa assustar as pessoas, porque as pessoas já estão acostumadas com muito filme, com muita coisa, com tribos, né, que usam, então tanto que elas é tão comum, né, que elas não acreditam, né? Ele cita um episódio que ele vai assustar uma senhora e a senhora fala: Luizinho, tire o lençol para não sujar. Que ela pensa, não é fantasma, é o Luizinho. Então as pessoas já não encontram mais, segundo eles, né, devido a isso. Pode ser outro motivo, mas é a opinião deles. 4. Qual a solução encontrada por eles para curtir a tristeza?
Bem, a solução encontrada por eles para curtir a tristeza, você vai ver que é, ó lá, que humilhação, vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Então, após todo esse lamento, eles, né, a solução que eles encontram não é outra senão lamentar. E dentro de onde? De uma cova funda no cemitério. Isso lembra muito o Gibi do Penadinho, né? Quando ele, que as covas, na verdade, são casas para que os fantasmas eles possam, né, repousar e descansar, segundo Maurício de Souza. Mas é isso. Então, a solução encontrada por eles para curtir a tristeza é lamentar dentro de uma cova funda. Ok? Bem simples, né? Mas para tudo isso é necessário ler o texto, para ficar bem mais claro. 5. De que maneira Camila voltou para casa? Então, Camila, ela encontrou eles, ela voltou para casa. De que jeito? Analisando o texto, a gente vê que Camila desceu a escada, foi para casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Ela foi para casa de cabelo em pé, ou seja, ela ficou muito espantada. Quando fala cabelo em pé, é uma expressão para falar que a pessoa ficou muito cansada, que a pessoa ela está né, assombrada, então ela se surpreendeu com aquilo e dessa forma ela voltou para casa e não conseguiu dormir. Mas depois passou, né? Mas isso é assunto para a próxima pergunta, que é a 6. Qual a solução encontrada por ela para acabar com a tristeza dos amigos, entre aspas? Amigos, entre aspas, porque eles não se conheciam, mas ela se solidarizou, né, com eles. Tanto que amigos solitários, até entre aspas. A solução foi assim: a Camila ela vai no parque de diversões, esse é o último parágrafo, o penúltimo parágrafo do texto. A Camila entra num parque de diversões e, primeiro, na verdade, antes ela fala com os fantasmas, ela ofende os fantasmas de propósito e ela sai correndo. E ela vai ter um parque de diversões na Casa do Terror, especificamente. Os fantasmas entram ali e ela sai. E os fantasmas, eles entendem que ali, na Casa do Terror, eles conseguem cumprir o propósito deles, que é assustar pessoas. Porque acontece muito isso. Né? Na Casa do Terror, as pessoas pagam para que levem susto. Você sabe que é de mentira. Quando você entra numa caverna do terror, você sabe que é mentira tudo aquilo. Né? Você sabe que não é verdade, mas mesmo assim as pessoas pagam, né? Nós pagamos para poder ir lá e se divertir, e tomar susto, porque né, a quem goste, a quem não goste, e eles encontram o propósito deles, que é assustar as pessoas dessa forma. Tá? E vamos para número 7, pergunta número 7. Ao dizer para Camila que ia lhe fazer um sermão sobrenatural, o fantasma quis dizer que o sermão seria muito violento, de outro mundo ou muito amigável. Então, vamos analisar esse sermão sobrenatural. Para, menina atrevida, vou lhe dar um sermão sobrenatural, um pito paranormal. Então, quando ele usa essa expressão, a gente vê que não é muito violento, porque é um fantasma, ele tá chorando, é um fantasma que é didático, é um fantasma brincalhão, sabe? Apesar dele estar bravo ali, não é uma coisa violenta. E tão pouco amigável, né? Não é tão pouco amigável porque né, ele está nervoso ali naquele momento. E é colocado amigos, entre aspas, o tempo todo, porque eles não se conheciam, não tinha uma relação tão forte assim. E de outro mundo, sabe? Porque de outro mundo tá falando, não necessariamente que não vai ser um outro mundo que não seja o planeta Terra, mas quando falam sobre um sobrenatural, um pito paranormal vai ser algo que é fora da realidade, algo que ela não está acostumada, né? O mundo dos fantasmas, o mundo sobrenatural também. Então dá essa ideia de um outro mundo do que ele está acostumado, mas é uma característica que vai ser intenso. Você vê que há intensidade nisso. 8. A atitude de Camila ao ajudar o fantasma foi de solidariedade, medo ou irritação? Com certeza foi solidariedade, na verdade, porque ela não sentiu medo, ela sentiu receio no começo, saiu de cabelo em pé, mas depois ficou tranquila. Irritação, ela também não ficou irritada. Quem ficou irritada foi os fantasmas, mas ela não. A Camila, ela tem solidariedade. Solidariedade é o quê? São os laços que unem a sociedade. Então, ela tem altruísmo com o próximo ali. 9. Procure no texto os adjetivos dos substantivos abaixo. Então, agora a gente traz classes de palavras, beleza? Traz duas classes de palavras aqui, substantivos e adjetivos. Basicamente, substantivos são que nomeiam os seres do universo. Tudo que há dentro dos planetas, eles são nomeados, tudo tem nome, na verdade. O ser humano dá nome para tudo. Caderno, a gente dá nome para as coisas, copo,
né? A gente dá o nome para as coisas, caneta, beleza, a gente dá nome para tudo que existe um nome. Apesar que a gente às vezes usa, né, trem, né, o mineiro gosta, pega esse trem para mim. Aqui em São Paulo a gente usa muito coisa, pega essa coisa para mim. A gente acaba substituindo o nome das palavras, o nome das coisas, o nome dos objetos, de tudo que há. Mas são substantivos, é o que nomeia. Nosso próprio nome, né, ele é um substantivo próprio. E tem um adjetivo. O adjetivo ele dá características para o substantivo. Ok? Quando eu falo que essa caneta ela é velha, então a caneta é o nome disso aqui que vocês estão vendo. Quando eu falo que ela é velha, estou falando que ela é uma característica dela, certo? Então ela ser velha é um adjetivo. Estou adjetivo pensar um aditivo, ok? Ao substantivo. Ele dá uma qualidade. E quando eu falo qualidade, não é qualidade ou defeito, mas quando eu falo qualidade são características, ok? Mais ou menos isso, basicamente. E vamos lá, ele dá vários substantivos e você tem que fazer um trabalho assim, de ligação mesmo. Você vai ter um substantivo e você faz essa ligação procurando o adjetivo que está no próprio texto. Perfeito? Vamos lá. Quarto, você vai encontrar que é quarto, velho. Ok? Penteados, você vai ver que é uma fala do fantasma. Penteados punks. Tá punk. Tá escrito punk, mas você lê punk. Beleza? Que é uma palavra estrangeira que é dos Estados Unidos. Amigos solitários, que vai estar até entre aspas essa palavra. Papo, fantasmagórico. Roupas dark, ok? Roupas dark, quer dizer roupas escuras, né? Uma palavra, né? Essa palavra dark. Casa do terror, ok? Aqui é a casa do terror. E cova funda, que é o tipo de cova, então podia ser uma cova rasa, uma cova feia, uma cova velha, mas é uma cova funda. E parque de diversões e fantasmas de verdade, ok? E esses são alguns substantivos que você coloca os adjetivos neles, beleza? Vamos para 10. A 10 é bem fácil de se realizar. Reescreva o primeiro parágrafo do texto como se você fosse a Camila, narrado tudo em primeira pessoa. Então, o texto inteiro, se você for ver, ele está em terceira pessoa. Ou seja, o narrador ele é um narrador observador. Ela entrou, a Camila entrou, certo? Então, está sempre falando em terceira pessoa, que é o que quando a gente usa o ela, quando a gente usa o ele, quando está usando o nome da personagem. Agora, se a Camila tivesse em primeira pessoa, que é isso que a 10 ela pede de vocês, colocaria que as ações conjugadas na primeira pessoa, que seria ela entrou, eu entrei, seria. Porque ela está contando a história, seria um narrador personagem, e aqui é um narrador observador. Eu entrei, subi as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Então você vai fazer isso com todo o parágrafo 1. O parágrafo 1 tem 3 linhas e tem um espaço muito legal aí. E assim encerramos a atividade 1. Beleza? Nos encontramos no próximo vídeo, dando continuidade ainda a essa lista de atividades. Beleza? Um grande abraço, bons estudos. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.